Liberdade é a lição 128 do livro Vinha de Luz. O que é liberdade? Como você define liberdade? Para você, que te prende, que te escraviza, que te limita, especulando com as pessoas, perguntando para um e para outro, nem imaginavam ou estavam buscando ideias e fundamentos para o estudo desta noite. Falando assim, o que é liberdade para você? A resposta mais comum é: eu queria fazer o que eu gosto. O que falta? A resposta mais comum: dinheiro. Se eu ganhasse na loteria, eu ia dizer umas boas no meu trabalho, né? E ia conhecer o mundo. Essa é a primeira resposta. Vieram outras. Alguns disseram que o seu problema era a saúde. A idade já não permitia fazer as coisas que antes fazia, né? Um deles até falou: tá vendo você aí com esse tensor no joelho, andando na praia com tensor no joelho? Com 58 anos, jogando futebol, se não põe esse tensor no joelho, não anda na praia, já está limitado, né? Então, alguns reclamaram da idade, da condição física, que não pode mais comer porque o dente, porque isso, porque o engorda, porque o remédio. Outros reclamaram do poder, dizem que falta poder, manda, mas o pessoal não obedece, dá ombros e faz o que quer. Nem dentro da própria casa tem alguma autoridade. E observo as pessoas do mundo, os poderosos, as relações que saem, os homens mais poderosos do mundo, as mulheres mais poderosas, e estão ligadas a chefes de Estado, a grandes fortunas, a poder bélico. Por falar nisso, qual é o país mais rico do mundo? Como demorar? Não sabe nos Estados Unidos, disparado, né? Mais, né? E o maior poder bélico do mundo? Arma, destruição, bomba atômica. E onde está a estátua da liberdade? Liberdade. A estátua da liberdade. Eu me lembrei, quando eu fui para lá, na faixa de 13, 14 anos, a primeira vez que eu visitei os Estados Unidos, era a ideia que mais estava no ar. Eles falavam continuamente a questão da liberdade. Aqui, ouvindo os homens falar, normalmente é futebol. Põe a camisa do time, está discutindo, tá? O futebol é um grande assunto. Alguns entram na política, nas mulheres das novelas, né? Mas o futebol aqui respira no ar. E lá eu vi assim, ficava curioso, porque aqui ninguém gosta de futebol. Às vezes via a mulher jogando bola e não é um esporte de preferência. Mas o tempo inteiro eu ouvia falando dessa questão que era importantíssima, a questão da liberdade. Então a pessoa que não é livre é escravo, limitado, escravo da pobreza, da doença, de ter que obedecer leis, pagar impostos. Eu tenho um amigo que diz assim: bom, o meu sócio, como sócio, você é dono sozinho do seu negócio? Ele falou: não, eu tenho um sócio que disparadamente é mais dono do maior governo. Eu pago imposto municipal, estadual, federal, não apito nada, ele manda, eu tenho que pagar. Às vezes posso estar até pagando direito, posso receber multas, perder ações. É o meu sócio majoritário. Eu sou escravo do governo. No conceito dele, tem que obedecer a obediência, a costumes. Lembra de Allan Kardec, quando estuda na Revista Espírita, aquela mulher que morre o marido, aí ela tem que morrer queimada viva, para sua alma seguir, né? Fizemos esse estudo aqui, desse costume. Então existem costumes, tradições,
Agora, vamos ver quem conhece das coisas. Porque perguntando para um, para outro, pensando no nosso, cada um tem a sua referência de acordo com a vida que está vivendo, a sua circunstância. Mas, quem nos poderia dizer a verdade, nos dar a resposta mais correta de todas? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é? A avó aqui falou assim, quando eu falei, onde que está a liberdade? A estátua da liberdade, Nova York, Estados Unidos. Ela pegou e falou, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nós temos o Cristo Redentor, outra estátua. Eu acho que interessante, o livro A Caminho da USP Emmanuel diz que no governo espiritual da Terra, em vistas da evolução, da maneira que estava a humanidade, sempre sendo controlada pelos espíritos superiores, mas que permitiam o livre-arbítrio dos homens. Eles iam mudar o eixo de evolução do planeta para as Américas. Iam fazer o dinheiro na América do Norte e o Evangelho aqui na América do Sul. Então eles iam preservar o território do Brasil para ficar uma unidade territorial, uma língua, um poder político e social, para lá colocar a semente do Evangelho, o desenvolvimento da produção, da codificação espírita de Allan Kardec, que é a produção mediúnica de Chico Xavier. E de lá depois começar a exportar, né, dentro da condição necessária do planeta, que é um planeta de provas e expiações. Então, cada circunstância tem a sua necessidade. E nós temos no Brasil a estátua do Cristo Redentor, o Cristo, e nos Estados Unidos a estátua da liberdade, o poder do dinheiro, o conceito dos homens. Mas Jesus disse assim, que nós somos escravos da pobreza. Você é pobre, você é escravo da pobreza, você está doente, você é escravo da doença, você é escravo da tradição, da impureza do sangue. Jesus disse que você é escravo do quê? Do teu pecado. Cada um só é escravo de uma coisa, dos próprios erros. Para pensar em casa. Estava já até para terminar. Já dava para ir embora. Não precisava nem continuar com o Evangelho, ver aqui depois o livro Missionários da Luz, ver como é que Emmanuel fala. Já temos um material aí, né? Quer dizer que Deus nos cria como seres inteligentes, nos coloca no processo evolutivo, coloca a sua lei na nossa consciência e dá vontade livre. Faz a escolha. Se escolher de acordo com a lei da consciência, o bem geral, o bem do próximo e o próprio bem, então você é livre e vai aumentando a liberdade até a sua perfeição. Se você escolher errado, escolher o mal, aí você fica escravo desse erro. É uma dívida e vai ter que reparar. Então essas circunstâncias, a pobreza ou a riqueza, a saúde ou a doença, não são elas que nos escravizam. Aliás, nós observamos homens muito ricos que são escravos do patrimônio. Quantas pessoas dizem, não tenho tempo de ir no centro porque eu tenho que tomar conta do meu dinheiro. Todo mundo quer me roubar. Aí ele conta lá, eu ouvi isso. Nós só temos 2 para não roubar, e 1.000, e fez as contas lá, quase 2.000, que era o número de empregados que ele tinha, para me roubar. Veja como é. Tantas atribulações, concorrência, ter que ficar cuidando de todos aqueles encargos. A beleza e a saúde, às vezes, também escraviza a pessoa. A sedução, né? Cria um monte de falsos interesses. E o poder? Muitas vezes a pessoa está com um enorme poder e depois ela se vê totalmente complicada. Ela não consegue controlar tudo. E depois aquele tal de eu não sabia. Eu não sabia.
o próprio poder. No entanto, Jesus diz assim, que nós somos escravos dos nossos pecados, dos nossos erros. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Se você é escravo, quem vai te libertar? É a cura? Ah, eu sou escravo da doença, quando eu for curado, eu estou livre. Não. Você pode ser curado e continuar escravo. Eu sou escravo da pobreza. Quando eu ficar rico, eu estou livre. Pode piorar a escravidão. Só quando conhecer a verdade. Mas o que é a verdade? Essa pergunta já fizeram para o Cristo. Segundo as anotações do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus diante de Pilatos na sua condenação, porque o Sinédrio havia condenado Jesus à crucificação, mas essa pena teria que ser confirmada por Pôncio Pilatos. Então eles levaram Jesus até a fortaleza por Antônio, o pretório, onde Pilatos morava, naquela localidade de Jerusalém. Tinha todas as forças armadas concentradas, era uma fortaleza, e faziam julgamentos. Tinha o seu palacete lá, o pretório, para que Pilatos julgasse o caso. Eles queriam a pena máxima. E o motivo é que Jesus estava sendo acusado de ser rei dos judeus. E rei teria que ser nomeado pelo imperador, o César. Então, sob essa alegação, eles queriam a pena máxima, a crucificação. E havia um problema. Como estavam na semana da Páscoa, a festa maravilhosa, grande, que era a festa da liberdade, em que os judeus, os hebreus foram libertos do faraó do Egito. Comemoravam a liberdade de escravidão dos povos. Semana da Páscoa. Não podiam ficar impuros. Se ficassem impuros, não poderiam, que eles chamavam assim, comer a Páscoa, comemorar o aniversário. Qual é a festividade? Com a impureza, teriam que ir para ritual de purificação. Ora, o que tornaria os judeus impuros? Tocar no imóvel onde tem pagão. Não podiam tocar. Então eles foram até Torre Antônio, apesar de ser uma massa enorme, está ameaçando a ficar todo mundo impuro, invadir aquilo e fazer uma luta. E era uma quantidade muito grande que estava sendo contida. Havia um clima muito complexo, muito dramático. Pilatos teria que mandar dispersar a multidão, a pata de cavalo e fio de espada. Estava um clima assim. Então entregaram para Jesus, e Pilatos pôs Jesus dentro, e ele vinha até o portão, falava com os judeus, entrava para dentro, falava com Jesus. Ficou assim Pilatos, porque ele não podia pôr os judeus para dentro. Eles não queriam entrar, não ficar impuros, e não poderia pôr Jesus para fora. Então Pilatos pôs Jesus para dentro, até seria mais, não estar expondo Jesus naquela determinação dos judeus de quererem agredi-lo, vê-lo crucificado. E Jesus Pilatos diz assim para Jesus: és o rei dos judeus? Nós já sabemos que Jesus vai colocar a questão do reino do outro mundo. E Pilatos diz: então, mas você é rei. E os judeus naquela época, eles viam o mundo assim, terra e céu. Eles não sabiam que a terra era redonda, tinha movimento do eixo, do sol, problema dos cometas, dos satélites, das nebulosas, do buraco negro. Agora estamos tendo aí a academia falando coisas. Nós vemos um mundo totalmente diferente do que as pessoas daquela época. O que eles viam daquela época? Como eles pensavam? Qual era a linguagem deles? Tudo se resumia a terra e céu. Rei da terra, Tibério César. Rei dos céus, os deuses. O Deus único,
invisível, segundo a crença dos judeus. E Jesus diz: o meu reino é do outro mundo, não é da terra, é dos céus. Então Pilatos diz: então você é rei. Você é rei dos céus, não é rei na terra. E Jesus diz assim: tu dizes que sou rei. Me confirmar nos céus, eu sou. E para isso eu nasci. Eu nasci para vir ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. E Jesus disse: você falou e falou certo. Eu sou rei dos céus, o outro mundo dos céus. E eu nasci para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos fez então essa pergunta que nós acabamos de meditar: mas o que é a verdade? Só que Pilatos não ficou para ouvir Jesus falar. Pilatos falou: o que é a verdade? E se retirou. Foi lá discutir com os judeus que estavam pressionando na Torre Antônia, dizendo que não via crime nenhum em Jesus, porque ia condená-lo. E cada vez mais receoso, porque a sua mulher, que não era nos sonhos, tinha dito: não se coloque no julgamento, não interfira no julgamento desse justo. Ele estava muito aflito em relação a isso, mas todo o esforço que estava fazendo o senador Públio Lentulus com os principais romanos para não confirmar essa sentença, ele queria evitar isso. Não via culpa nenhuma. Jesus ainda disse que ele é rei dos céus. E o reino dos céus é muito mais forte e poderoso do que o reino da terra. Ele poderia estar com os Pilatos com o mandato do rei da terra diante de um rei dos céus. Bom, os judeus disseram: achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo pagar tributo a César, dizendo ser ele o Cristo, o rei. Ele agita o povo com a sua doutrina por toda a Judéia, desde a Galiléia onde começou até aqui. Vejam só a hipocrisia dos judeus. Com o pretexto de serem os judeus, e ainda dizendo que Jesus proibia pagar tributo a César. Isso é verdade? Nós temos a passagem do tributo a César, né? Anotada em Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ver lá a circunstância das anotações. Então os fariseus se retiraram e consultaram como surpreenderiam a Jesus em alguma palavra, de modo que pudesse entregar a jurisdição e a autoridade ao governador. Isso é uma maneira educada e elegante de dizer: eles planejavam como matar Jesus. Mas, na verdade era isso. Uma maneira educada de dizer isso é pegar alguma palavra e entregar a jurisdição à autoridade do governador. O governador era o Pôncio Pilatos. Eles queriam matar. Enviaram seus discípulos, esses fariseus, juntamente com os herodianos, os soldados de Herodes Antipas, rei da Galiléia, e perguntaram: mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te preocupares com o que quer que seja, porque não consideras aos homens as pessoas. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito ou não pagar o tributo a César? Eles queriam matar Jesus. Se juntaram às autoridades do reino da terra, os fariseus, mais os soldados de Herodes, e foram dizendo assim: mestre, sabemos que é verdadeiro
olha a falsidade, a hipocrisia, e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. Jesus ensina o caminho de Deus, segundo a verdade. Mas eles achavam que não. Eles estavam falando isso só ganhando prestígio nas pessoas que ouviam e sendo hipócritas, tremendamente hipócritas, porque o plano era matar Jesus. Se Jesus dissesse para não pagar o tributo, já tinham pego em palavra. E se Jesus dissesse para pagar o tributo, eles iriam ficar, Jesus iria ficar tremendamente antipático perante os judeus, porque os judeus daquela época, qual que era o maior problema da escravidão deles? Escravidão, entre aspas, pagar o tributo a Roma. Parece aquele meu amigo, não, eu sou escravo, eu tenho um sócio na minha firma, não sou 100% dono, eu pago um monte de imposto para o governo, tenho que obedecer um monte de coisa. Mas o meu amigo estava feliz, porque ele reconhece os maravilhosos serviços que os governos nos retribuem. É gravado, né? De repente, deixa eu fazer minha merda aqui. Você sabe onde vai parar isso? Eu já estou jogando bola com um candidato a prefeito no Guarujá aí, e de repente ele ganha, só vai saber o futuro das coisas, né? Deixa eu ficar bonzinho aqui. Os judeus naquela época, eles não tinham escravo ou açoite em cima deles, mas a maior indignação deles, a maior expectativa da vida do Messias, de proclamar o reino sem fim, era ficar independente de Roma, não pagar os impostos, porque a religião deles estava respeitada. O templo estava lá e nenhum pagão entrava. Se entrava, eles tiravam e matavam, e tudo bem. Aliás, isso foi sine qua non. Eles disseram que, se não respeitassem a religião deles, eles preferiam todo morrer a fio de espada. Então, foi o único lugar do mundo, aliás, só havia essa crença lá. Os romanos tiveram que aceitar o jeito dos judeus viverem a religião, o Deus invisível dentro do templo. Por isso que fizeram a corretória colada, com acesso a dizer, não, tudo bem, mas não vai, a gente vai fazer uma fortaleza do lado, tem um acesso a qualquer coisa, nós invadimos e acabamos com tudo. Vamos chegar e não fazer nada. Então Jesus, na realidade, ele ensina o caminho do reino de Deus segundo a verdade. Mas eles não pensavam assim, era tudo hipocrisia. Jesus recebe a pergunta: é justo ou não pagar o tributo a César? E Jesus responde: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Isso daqui é um detalhe importante. Não podia ser qualquer moeda. Tinha que ser a moeda do tributo, a moeda que se paga o imposto. Porque qualquer moeda, eles poderiam dar a moeda deles, que é doada no templo, e que não ia ter as características desta moeda que é paga o imposto. Porque Jesus vai trabalhar tudo em cima desta moeda. Ele não vai responder nem paga o imposto, é justo ou não é justo. Ele vai trabalhar em cima da moeda. Trouxeram-lhe o denário. E Jesus perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Porque a moeda tinha um desenho e uma inscrição dos dois lados. Eles responderam só de um lado, de César. De um lado está a esfinge de César e o imperador do mundo, de Roma, que dominava o mundo na época. Mas e do outro lado? Tinha uma figura de uma mulher sentada e escrita embaixo do sumo sacerdote. Porque a religião, o jeito deles verem a espiritualidade, os pagãos, os romanos, César, Pilatos, eles mantinham relações com os deuses e se comunicavam com esses deuses por meio dos médiuns.
de modo geral, eram as mulheres. E ainda aqui na Casa Esperança, a maior parte dos meios ostensivos são mulheres. E o imperador, ele tinha esta qualificação de sumo sacerdote nesta relação com os deuses. Então, do outro lado da moeda, era a questão dos céus. A moeda tinha o rei da terra de um lado, César, no império dos homens da terra. Do outro lado, a função dele, de representante dos homens, o chefe máximo, o sumo sacerdote, através da médium que está sentada, a relação com o reino dos céus. A moeda tinha a terra e o céu. Os céus, quando eles vinham, os deuses, e a terra, o imperador Tibério César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas como é que Jesus nos ensina a orar? Pai nosso que estais nos céus. Vai ou não? Vai mais. Assim na terra como no céu. Do jeito deles verem na época o universo inteiro, a terra e o céu, como era a representação da moeda. A terra e o céu, seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus na terra e no céu. A moeda, dai a César, dai a terra o que é da terra, e dai ao céu o que é do céu. Jesus estava ensinando o caminho do reino de Deus com uma moeda. O poder do dinheiro, na própria moeda, ele cumpre aquilo que eles falaram. Isso era justo. É justo pagar o tributo? O que nós pagamos é justo? O que era justo para os judeus? O homem justo era aqueles que observavam as coisas de Deus. Ele é um homem justo. Ele observa os 613 mandamentos escritos, mais a interpretação oral. Ele vive de acordo com a vontade de Deus. Era o jeito que os judeus verem a vontade de Deus. Então Jesus ensina, faz o que eles falaram, consegue sair desse dilema de não ficar em circunstância delicada, nem com a opinião pública, nem com o imperador. Um gênio, 10 elevado ao infinito. Né? No livro Missionários da Luz, nós vamos ver uma outra circunstância de liberdade. Nós falamos aqui a liberdade da saúde, da doença, do dinheiro. Existe uma liberdade que nós pouco lembramos dela, mas que faz parte da nossa realidade. Ela é um fato também. São as escolhas que fazemos antes da reencarnação, planejando a existência. Tem um capítulo inteiro aqui no livro Missionários da Luz, capítulo 12, preparação de experiências do Espírito André Luiz, na produção mediúnica de Chico Xavier, que é de longe a maior, liberta a melhor. Ele vai estudar um caso de uma reencarnação, que é um show de explicações. Só que ele vai num lugar que estão fazendo os projetos, que nem quando vamos fazer um prédio, tem que investigar o solo, ver que tipo de fundação vai dar, o que a prefeitura aprova, o que o mercado consome, como é que varia. Então, antes do nascimento, conforme a circunstância da criatura, ela tem o direito de fazer esse planejamento, fazer o desenho do corpo, das glândulas, daqueles que estão interessados. Isso não é uma coisa assim de uma hora para outra.
Ele traz aqui um caso que nós vamos ver hoje, que ela ficou 30 anos, ela estava vivendo lá fazendo as suas coisas, esse espírito de forma feminina, mas 30 anos trabalhando nisso também. Como nós também podemos ter projetos, a circunstância do túnel que liga o Guarujá para Santos. Eu já vou falar de túnel, de ponte, de túnel. Né? Cada vez que vai chegar uma eleição para governador, sai lá a promessa. E depois não sai. Vai chegar a eleição para governador, sai a promessa. Outro dia até tinha no Facebook lá uma brincadeira, uma foto tão antiga, nada pré-história, a prometer o túnel da ligação seca entre Guarujá e Santos. Né? Um dia vai sair um projeto que vai levar mais várias décadas e vai ser executado. Então os espíritos também têm seus projetos de reencarnação, de continuidade. Precisa ser santo para ter esse direito? Precisa ter o quê? Boa vontade, perseverança, que? Exatamente aqui nas palavras. Boa vontade, perseverança e sinceridade. Evoluir espiritualmente. Quer dizer, é aquele espírito que ainda está evoluindo, misturando erro com acerto, mas está consciente, sinceramente consciente, para fazer o planejamento do seu próprio corpo, da sua circunstância, para evoluir espiritualmente. Eu trouxe aqui o caso da Anacleta. Ela ia reencarnar e ela estava cuidando de 4 seres que seriam seus filhos. 3 moços e uma moça. Os moços iriam nascer, um paralítico, o outro paralítico, o outro doente mental, e a moça precisando muito corretivo para ter uma boa conduta, e ela ia ter uma viuvez precoce. Olha só, há 30 anos ela está trabalhando nisso. Esses 4 elementos, essas 4 entidades, como os espíritos gostam de chamar, estavam se debatendo, se engalfinhando, brigando nas zonas inferiores há 40 anos. E há 30 ela começou a trabalhar no projeto deles voltarem na Terra um dia, ela voltar como mãe deles, e eles voltariam paralítico, doente mental e uma moça difícil, e ela ia ficar viúva logo, e ela tinha que recuperá-los. Ela se sentia que ela foi uma das causas deles estarem nas zonas inferiores. Mas o que ela fez? Abandonou, fez a burra. Ela foi uma mãe que deu tudo. Meus filhos são os reis da terra. Tudo que eles faziam dava certo, podia tudo e fazia tudo. O marido, que era um homem rico e tinha um bom senso mais equilibrado, tentou colocar os limites. Nosso direito termina aqui e o do próximo começa lá. Nosso filho está errado. Isso já é excesso. Mas ela não deixou. Os filhos dela acabaram desenvolvendo uma série de vícios, imperfeições, tanto na parte física quanto na moral. A aberração de tudo. Desencarnaram muito mais cedo por causa disso. E, com toda aquela circunstância, foram continuar se engalfinhando nas suas brigas nas zonas inferiores. E ela, então, fez um projeto, por ter sido uma mãe excessivamente sentimentalista, excessos de mimos, sem bom senso, sem equilíbrio, o vício afetivo. Sabe o que é o vício afetivo? Aquele ser dos laços carnais que está próximo, que é o pai, que é a mãe, que é o filho. E aí está tudo certo porque vem dele. Já ouviram falar do vício afetivo? A gente ouve falar, é viciado no álcool,
na droga. E quem tem um vício afetivo, a gente nem sabe, assim, não vai preso, não acontece nada, mas pode estar ocorrendo aberrações, com consequências. É o caso dela. Vício afetivo, não sabia dizer sim, não sabia dizer não. Não tinha um bom senso. Um outro caso. Liberdade, que interessante, né? Ela era escrava do erro na consciência dela. Ela ia ter que reencarnar em ser mãe. Imagina o limite da vida. E nós observando a vida assim, ver a mãe trabalhadora lutando com 4 filhos difíceis desse, e olha uma criatura assim, sem saber, sem ver o que estava acontecendo antes das reencarnações, das vidas anteriores e circunstâncias. E aí o Manassés, que era o responsável por esse departamento, mostra para André Luiz um mapa de um futuro corpo de um amigo dele que ainda vai nascer. Imagina que isso foi em 1945. Era um projeto de um corpo de um amigo que ia nascer. Quando é que será que ele nasceu? Acho que já nasceu. Estamos em 2016. Mas pode estar aqui entre nós. Pode ser um de nós. Se ele nasceu em 1957, ele tem a minha idade. 58 anos. Vai fazer 59. Está aí na nossa faixa. O que ele via lá? Aqui temos um projeto da futura reencarnação de um amigo meu. E o Manassés diz para André Luiz: não observa certos pontos escuros, desde o colo descendente a alça sigmoide. Que? O que é isso? O que é a alça sigmoide? Agora, Chico Xavier, só com o curso primário, fundamental dos nossos dias, no grupo escolar São José, em Pedro Leopoldo, psicografando de olhos fechados, no lápis no papel, rápido, naquela época que não tinha computador, não tinha Google, não tinha internet. Esse é apenas um de dezenas e dezenas de dados que aparecem a respeito de circunstâncias conferíveis pela academia, pela medicina nossa, e que jamais houve nenhuma contestação. Ele observa pontos escuros entre o colo descendente e a alça sigmoide. E isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nesta região, logo que chegue à maioridade física. Por que ele ia acontecer isso? Ele teve um amigo no passado, esse amigo que ia ter esse corpo, né, que ele se desentendeu com essa pessoa e matou a facada. Esfaqueou com tudo. Quando desencarnou, essa pessoa que desencarnou, assassinada a facadas, como espírito, ficou livre, aí ficou em cima dele, como espírito, ele não via. Foi um tormento, um tormento. Ele sofreu mais do que morreu a facadas. O que morreu a facadas foram alguns momentos e morreu. Quem ficou vivo, quem matou, definou o resto da vida sem saber a causa, que era a vingança do assassinato. E quando chegaram na vida espiritual, a briga continuou. Mas um dia ele mudou de ideia. Aí ele perdoou, começou a trabalhar, começou a fazer um monte de coisa boa, mas ainda não estava quites, né? Então, a sua futura forma ia ter esses pontos que estão no perispírito, no corpo espiritual, lá na matéria do corpo espiritual, e que ia passar para o corpo carnal e vir numa forma de doença. Mas como é que a medicina pode fazer um tratamento e achar isso se ela não vê o corpo espiritual? Isso me lembra de uma grande amiga que um dia foi no médico, foi lá, fez a chapa lá e tal, né? E aí deu um câncer, tinha que fazer uma operação no seio, tirar uma pedrinha e tal. E depois fui lá falar com o médico, acompanhei ela, ele falou: tem esse tratamento, custa uma fortuna. Radioterapia, quimioterapia. Eu falei: mas por que esse tratamento é tão caro? Comecei a ver os preços. Aí ele começou a falar: é pela precisão, porque os outros podem destruir tais células, tal, ficou explicando tudo lá. Isso aparece no exame do corpo físico. Mas a medicina não tem condição de registrar
a realidade material que existe no perispírito. Então, tudo que vier de lá para o corpo carnal, N doenças que estão programadas a seu tempo, que estão controladas na glândula pineal, fechadas o registro, aí no tempo vai abrir, e aí vai vir do corpo espiritual para o corpo carnal, e a medicina nossa, acadêmica, só vai perceber quando se materializar no corpo carnal. E só vai poder tratar o efeito no corpo carnal. Não tem como ela tratar no corpo espiritual, porque ainda não existe para a nossa medicina acesso a essa realidade de fato, material, corpo espiritual, nem meios de tratamento. Isso é que fazem os bons espíritos. Eles observam o corpo espiritual, observam o roteiro evolutivo da criatura e fazem o tratamento no perispírito, no corpo espiritual. Porque nós e a nossa medicina acadêmica não tem condição. Mas vejam que os nossos erros, eles nos colocam na escravidão. Mas a misericórdia divina nos dá a possibilidade de como essa escravidão transforma. À medida que tomamos consciência do erro e trabalhamos no bem, vai suspendendo o açoite, não dá mais açoite, né? Dá uma liberdade relativa, melhora a comida, todas as condições vão ficando mais suaves. Essa lição que nós estamos estudando hoje, no livro Venha de Luz, Liberdade, Emmanuel, através da produção mediúnica de Chico Xavier, escolhe a carta de Paulo para Gálatas, o capítulo 5, versículo 13. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Naquela oportunidade, eles tinham um problema enorme, a escravidão e as tradições, as leis. Quando eles queriam se dedicar ao Deus único, invisível, e eram pagãos, eram gentios, acreditavam em vários deuses, faziam aqueles sacrifícios, só que amadureceram a compreensão espiritual, viam a grandeza do Deus invisível do povo judeu, aí, não, eu quero seguir e tal. O que eles tinham que fazer? Coitado dos homens, como sofrem nessa hora, circuncisão, porque era a lei, a aliança da carne, do sangue com Deus, o corte na carne. Todo homem tinha que fazer a circuncisão no 8º dia. E se não fez, e se era um gentil, ia se tornar judeu, tinha que fazer a circuncisão. E se fosse se tornar cristão, fosse dar o salto assim, né? Ele era pagão e não vai ser judeu, ele já vai seguir o Evangelho de Jesus. Ele precisa da circuncisão? Que maravilha, né? O Evangelho, o ensino de Jesus foi libertando todo mundo. Não precisa fazer circuncisão, não precisa pagar o dízimo, não precisa pagar a ovelha, sacrificar a ovelha, o cordeiro, o boi, pagar o cominho, dar 10%. Não tem problema da impureza do toque do sangue, não proibiu comer, pode trabalhar de sábado. Foi libertando. Mas ele disse onde a pessoa ficava escrava. Ficava escrava do pecado. Então, Paulo escreve para eles nesse sentido. Esse é o sentido da carta de Paulo. Não useis, porém, da liberdade. Eram escravos, tinham que observar o sábado, tinham que fazer circuncisão, tinham que podia comer o que não podia comer, a distância que podia percorrer no sábado, o peso que podia levar. Estão livres. Agora que estão livres, não podem abusar dos pecados da carne, a ocasião da carne, ainda mais na semana que termina o carnaval.
Eu levei um baile na terça-feira. A minha filha Lívia, junto com a Geisa, queriam vir atrás aí do carro de som que saiu aí sobre as ondas e foi até lá na enseada. Eu ia deixar ela com 14 anos lá, e a proibir, eu falei, eu vou de escola para trás. Eu levei, né? Só de Supra, com aquele calor insuportável, mas era um cheiro, era uma bebida, era um porra, era um bata, era um tal, era impossível ficar lá. Como é que o pessoal pode beber tanto, fumar tanto, bater tanto? E nossa, o que eu via lá, nossa Senhora. Ocasião da carne. Mas ela dançou, ela viu como é que teve uma ideia, né? Saiu um pouquinho daquela circunstância da evangelização infanto-juvenil, da turma, só dentro de casa, dando uma noção um pouco mais assim, do que vai ser os cenários aí que já se aproximam dos 15 anos. Emmanuel faz seus comentários falando da liberdade e diz assim, que todo mundo recebe a liberdade, que na verdade é uma concessão de Deus, é um empréstimo de Deus. Ninguém tem esse poder. O corpo, o planeta, a saúde, a riqueza, a doença, tudo é empréstimo de Deus. E eles abusam, não respeitam os direitos. O Livro dos Espíritos tem um capítulo, Lei de Liberdade. E é interessante jogar um contra o outro. A pergunta 825 com a pergunta 833. Na pergunta 825, Allan Kardec, conversando com os Espíritos, fala assim: se há uma possibilidade de uma liberdade absoluta, o homem tem uma liberdade absoluta? Não existe, porque nós estamos numa vida de relação com as pessoas, com os Espíritos. Somos criados por Deus para viver numa família única, um grupo único, na perfeição relativa da criatura, que nós ainda podemos entender de uma maneira muito pequena, muito distante desse nosso destino. Mas na pergunta 833, eles falam que há no homem algo que lhe permite uma liberdade absoluta, que é o pensamento. Ninguém te obriga a pensar de um jeito diferente. No pensamento, o homem é 100% livre. Ele é livre no pensamento. Ele recebe a influência dos espíritos, dos bons e dos maus, dos sábios e dos ignorantes. Recebe a influência. Mas ele é livre na escolha do seu pensamento, absolutamente livre. Ele pode abrir mão dessa liberdade, né? Ele pode começar só a escolher maus espíritos, viver aquilo, deformar o corpo espiritual, e aí ser cada vez mais escravos do seu próprio erro e perder aquela condição. Mas, naturalmente, todo homem, todo espírito é absolutamente livre no próprio pensamento. Só que nas ações ele depende da conveniência do bem geral. Não existe a liberdade absoluta. E Emmanuel nos traz a ideia: Deus, por misericórdia, concede a liberdade. E aí aquele que recebe muito, tiraniza o outro, escraviza, explora. E aquele que recebe pouco, nenhuma, que se vê explorado, se vê obrigado a servir, fica revoltado. Um explora e o outro é revoltado. Dois abusos, dois livres, porque aquele que é explorado, na liberdade de pensamento, ele não precisa ficar revoltado. Ele tem que entender que toda circunstância tem causa justa, fim útil. Se está lá é porque ele é responsável por ter escolhido aquele gênero de prova, por ter realizado erros não corrigidos no passado. Senão ele estaria negando o trabalho de Deus em toda a criação. Estaria dizendo que Deus é incompetente, que não olha para ele, que é limitado e realiza privilégios ou pratica com deserdados. E aí ele vai falando a respeito de todas as circunstâncias entre
a saúde, a doença, o poder, a obediência. E termina com a seguinte reflexão: raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito. São livres, recebem, por acréscimo da misericórdia divina, empréstimos, e com a sua liberdade, esses empréstimos, sabem evoluir espiritualmente. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Encantador esse final de ano, falando de concessão do céu, a saúde, a doença, o poder, a obediência, a riqueza, a pobreza, concessões do céu, que seria oportunidade de serem elos de veludos para nos ligarem a Deus, só que com a liberdade de escolha livre na vivência, acabam transformando em algemas de bronze. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.